Boa tarde, boa noite, nesse mundo aí. Aqui é Paulo Schneider falando ao vivo do estado da Flórida, mais precisamente do sul da Flórida. E hoje vamos falar um pouco sobre o mercado imobiliário aqui nos Estados Unidos, focado na região sul do estado dos Estados Unidos, chamado estado da Flórida, para muitos, para todos, ou melhor, para muitos que ainda não conhecem o estado da Flórida. Vamos para os brasileiros, geograficamente localizado mais ou menos como a região sul do Brasil. O assunto hoje é como se encontra e o que esperar do mercado imobiliário aqui no sul da Flórida para esse ano e para os próximos anos. Então, eu vou apontar hoje alguns dos pontos, ou melhor, 5 dos principais fatores que fez a Flórida um dos mercados mais atrativos dos Estados Unidos. O primeiro ponto foi, logicamente, a pandemia, que, como o mundo inteiro sabe, causou uma série de transtornos para muitos e também forçou uma revolução bombástica ou dramática no mundo do setor de tecnologia. E isso foi um fator bastante relevante para o mercado mundial. Em todos os sentidos, a pandemia forçou o mundo da tecnologia a criar uma revolução. Em menos de um ano, transformar a tecnologia de uma forma nunca visto antes. Por que aconteceu essa revolução? Foi em função da necessidade, devido à pandemia, o fator que a pandemia causou, para que essas pessoas pudessem seguir trabalhando, e daí trabalhando de forma à distância ou de casa. E, logicamente, a pandemia foi uma coisa ruim, mas, por um outro lado, foi uma coisa, ao mesmo tempo, que ajudou muito a transformação desse lado na tecnologia. Esse é um dos pontos que ajudou ou forçou muita gente do mundo inteiro, mais precisamente dos Estados Unidos, que é a grande maioria, mudar para estados mais quentes. E por que isso? Porque o mercado em si, o estado, por exemplo, os estados quentes dos Estados Unidos, por exemplo, o sul, o Texas, a Flórida, Arizona, Califórnia, são estados sempre com clima muito quente por quase que toda a parte do ano. A pandemia imprisionou muita gente e o pessoal, em muitos casos, não pôde sair de casa, principalmente nas regiões frias, ficando por 4, 5, 6 meses diretamente dentro de casa. O pessoal ficou, muitos casos foram registrados que o pessoal ficou doente, ficou mentalmente, alguns problemas mentais, na verdade, não tiveram que fazer tratamentos, e por essa razão e outra, as pessoas começaram a mudar para estados com climas mais favoráveis. Então esse é um dos pontos, um dos grandes pontos, um desses 5 pontos que eu quero elaborar aqui hoje. Já entrando no segundo ponto, sobre o qual já falei um pouco, foi o avanço dessa tecnologia. Então, que nos proporciona hoje a falar em todas as partes do mundo sem nenhuma dificuldade. A mudança e o avanço da tecnologia causou uma revolução na migração da população americana e do resto do mundo. O estado da Flórida foi beneficiado, não sei se é um benefício ou não, por um lado, mas com mais de 230 mil pessoas nos últimos 24 meses mudaram de outros estados ou de outros países para a região do estado da Flórida. Então, o tamanho é tão grande que 220 mil pessoas, essas são estatísticas que a gente sabe hoje, mas provavelmente foram mais pessoas. Mas 220 mil pessoas
Em muitas cidades no Brasil, são 2 ou 3 ou 4 cidades, ou mais até, em um só lugar, em uma só região do estado. É um número extremamente expressivo. Mas o que eles foram buscar? Bom, primeiro saíram da pandemia, dos climas frios, escapar dessa região para viver uma vida melhor. O que eles foram buscar? Tecnologia ajudou a eles a avançar nesse lado, porque puderam então identificar que o fato de trabalhar à distância e trabalhar de casa também deu a eles a oportunidade de viver em outros estados. Esse pessoal foi buscar um clima mais favorável, foi buscar praia, foi buscar sol. E nada melhor do que morar no estado da Flórida, principalmente na nossa região sul aqui, onde cada 10, 15 quilômetros, 5, 8, 10 quilômetros, você tem água, você tem praia. E por que não? E com isso veio esse volume dessa população para cá. A criação do terceiro polo de tecnologia, esse na verdade é o terceiro ponto, sendo criado aqui no sul da Flórida, dentro dos Estados Unidos. O primeiro e maior polo de tecnologia, eu acho que o mundo inteiro sabe, fica no Silicon Valley da Califórnia. O segundo ponto de tecnologia, o segundo polo de tecnologia foi criado no estado de Massachusetts, no final dos anos 90. Eu tive a oportunidade de presenciar essa evolução. Foi um momento muito histórico que eu vivi no meio e durante 10 anos vivendo, ou melhor, eu vivi 21 anos no estado de Massachusetts, mas durante 10 anos, todos os dias, foi possível perceber a presença de novas empresas que até então não estavam no estado, vindo da Europa, vindo da Ásia, da Europa e de outros países europeus e asiáticos se instalando aqui, no estado de Massachusetts. Por quê? Porque era a metade do caminho do Silicon Valley, principalmente para as empresas da Europa. Então hoje nós temos temos a criação do terceiro polo que está acontecendo aqui agora. É mais um dos fatores e a razão pela qual tanta gente está vindo morar permanentemente aqui no estado da Flórida e principalmente no estado da região sul, que são 3 condados, envolvem 3 regiões e, logicamente, várias cidades. Outro ponto fundamental, que é o quarto ponto, é a localização geográfica que a Flórida se encontra em relação à América do Norte e América do Sul. O que o mundo de tecnologia quer? Eles querem chegar a um local rápido, de fácil acesso e com uma certa tranquilidade. E o que acontece? A região sul do estado da Flórida é um atrativo enorme para o setor de tecnologia, porque a ponte para o resto dos países da América do Norte e para os países da América Central e Sul ficou agora fácil. Ou está melhorando muito. Então, esse é um outro grande fator pela qual esse setor de tecnologia, esse terceiro polo de tecnologia está sendo criado aqui. E tem atraído empresas do país inteiro, empresas da Europa, empresas da Ásia e muitas empresas do Brasil e da América Central vindo para cá. Além de proporcionar um clima muito favorável, também o estado é bastante favorável com relação a impostos. Por exemplo, o estado da Flórida é um dos 7 estados nos Estados Unidos sobre o qual você não paga imposto estadual. Então, isso favorece muito para muitas empresas. Além do clima que eu já citei antes, que os jovens engenheiros e técnicos na área profissional de tecnologia querem viver. E nada melhor do que o sul da Flórida. Miami virou o hotspot do mundo
para fazer eventos, para fazer festas, viver a vida e uma série de outros fatores. E, além disso, ganhar o seu salário, que segue, em muitos dos casos, o mesmo salário que você ganhava no escritório lá de Silicon Valley, no escritório de Boston, da mesma empresa de tecnologia que você trabalhava. E hoje você ganha esse mesmo salário aqui, mesmo trabalhando à distância, ou então com sua empresa aqui, que está mudando para cá. Então isso aí é uma coisa muito, muito, muito favorável, faz com que o movimento do mercado imobiliário cresce muito. O quinto ponto, logicamente, eu já citei algumas coisas, é o fator do clima. Morar na Flórida é bastante diferente do que morar, por exemplo, no meu caso, que eu posso falar, em Massachusetts. No estado de Massachusetts, praticamente 7 a 8 meses do ano é frio, é nublado, tem pouco sol, chove e neva grande parte do tempo. Pelo menos 4 a 5 meses do ano neva. E quando você é jovem, você pensa que se supera esse tipo de clima. Mas quando chega uma certa idade, você descobre que o clima te vence. Porque a condição física não é mais a mesma e a dor de cabeça começa. Além de não poder praticar esportes, se você é uma pessoa que gosta do lazer do lado de fora, praticar qualquer tipo de esportes, fica difícil fazer isso por lado de fora. Então, esses são os 5 fatores que levam as pessoas das regiões de climas frios e também de estados com um custo de vida extremamente alto para a região sul ou para o estado da Flórida, e a maioria escolheu a região sul do estado para viver. E ali é onde eu entro no fator do mercado de imóveis hoje. O que aconteceu nos últimos 24 meses e de lá para cá aqui na nossa região? Bom, houve uma revolução completa. E no início da pandemia, nós achávamos que era literalmente... que na verdade achávamos que o mercado imobiliário iria morrer, porque nos primeiros 3 ou 4 meses tivemos sérias dificuldades, até porque no primeiro mês fomos proibidos de visitar imóveis, e principalmente imóveis cujas famílias ainda moravam dentro de casa, que estavam à venda. Então nós não podíamos entrar dentro de casa para mostrar esse imóvel para um potencial comprador por pelo menos 30 dias, nos primeiros 30 dias da pandemia. Houve um lockdown completo, para quem sabe o que aconteceu, acompanhou tudo, mas na nossa indústria foi um caso sério, porque aí também entrou a situação da evolução da tecnologia, que fez com que nos proporcionou fazer algumas coisas virtuais. Em seguida, nós conseguimos apenas mostrar os imóveis que estavam vazios. E depois de 3, 4 meses, houve uma revolução completa. E o que nós não esperávamos era a quantidade de gente saindo de outros estados, vindo para cá, principalmente pelos fatores que eu citei acima, buscando uma vida mais aberta aqui, sem serem literalmente imprisionados dentro das próprias casas deles 24 horas por dia. Imagina você morar num estado de clima frio, neve todo dia, você não pode sair, você não tem os restaurantes fechados, os shopping centers fechados, tudo que é lugar que você poderia frequentar saindo de casa mesmo no inverno, não era possível por causa da pandemia. Então, essas pessoas estavam o tempo todo dentro de casa e ficaram doentes, muitos deles. Então, encontraram uma luz aqui no estado da Flórida. E esse pessoal veio em um só ano, como atacando, por exemplo, uma balinha de doce aqui, que nem formiga atacando uma balinha de doce. Todo mundo veio em busca desse clima, nessas condições aqui no estado da Flórida. E por essa razão tivemos
centenas e milhares de pessoas comprando imóveis aqui. E chegamos a um ponto em ter 40, 50, 80 famílias visitando a mesma casa para comprar. Isso foi um absurdo. Recebíamos propostas absurdamente altas, 50, 100, 200, 300 mil, 400 mil dólares acima do valor listado, e 20, 30, 40 propostas em questões de 2, 3 dias. Então, às vezes, era uma coisa muito difícil de selecionar até para o vendedor, o melhor comprador que estava na mesa. Porque estavam chegando propostas absurdas. Porque o pessoal não tinha onde morar, tinha que comprar e estavam aproveitando os preços baixos. Mas com essa loucura, quando existe uma procura muito grande e o volume de imóveis disponível é pequeno, você tem uma concorrência enorme nos valores, nas propostas, nas ofertas, e foi isso que ocorreu. Os valores subiram bastante, em consequência disso, é lógico. Os valores literalmente nos últimos 2, 3 anos dobraram de preço. Isso também afetou o valor dos imóveis de locação, que o aluguel hoje também subiu mais ou menos na mesma margem. As pessoas pagavam 2, 3 mil dólares de aluguel, hoje pagam 4 ou 5 mil pelo mesmo imóvel. Então isso aí causou um atrito muito grande entre o mercado de imóveis e o potencial comprador. Bom, quando isso aconteceu, o governo federal teve que subir, fazer um ajuste nos juros, porque isso também afetou a economia. E houve um grande risco de uma superinflação aí, e o governo federal, então, foi atrás de dar uma ajustada nos juros dos imóveis, dos financiamentos para imóveis, e elevou os juros, praticamente dobrou os juros que estavam em 3, 2,8%, 3% ao ano, fixos. E hoje o governo federal levantou os juros para 6 ou 7, 6,5%. Existe até existem alguns comentários agora que o governo federal está analisando mais um aumento dos juros para os próximos meses, porque ainda existe o medo de uma superinflação e é necessário. Então vamos olhar um pouco o que aconteceu nesses últimos 24 meses, ou melhor, nos últimos 12 meses, mais precisamente, no mercado imobiliário. E vou mostrar para vocês alguns flyers, alguns folhetos, alguns formulários, o que existiu, o que está, na verdade, ocorrendo no momento com relação aos valores do ano passado. Então, vamos mostrar um pouco sobre isso, mas eu quero explicar a vocês, ouvintes, que nós temos certas regiões aqui no estado da Flórida. Aqui nos Estados Unidos, nós temos regiões chamadas de condados. Condados é um grupo de cidades, um grupo de municipalidades, então de 8, 15, 20 cidades ao mesmo tempo que formam um condado. E o que isso significa? Muitas pesquisas são feitas dentro desse condado, para esse condado exclusivamente. Esses condados também têm os serviços públicos todos juntos. Você paga o imposto predial, o IPTU brasileiro, por exemplo, para o condado. Você usa a água, na sua maioria das vezes, você paga ela para o condado. Você tem os serviços públicos, por exemplo, bombeiros, a polícia e serviços de emergências do condado, não da cidade. Em alguns casos, isso sim existe ainda, mas são poucas cidades. A grande maioria das cidades são administradas por esses departamentos dentro do condado. Então vamos jogar uns flyers agora na tela para mostrar a vocês o que ocorreu nos últimos 24 meses, 12 meses, melhor dizendo, no mercado imobiliário, comparando o condado de Port St. Lucie, começando por ali, como vocês estão vendo na tela.
Abaixo à direita, vocês estão vendo um quadrado vermelho. Esse é o mês de junho de um lado e o mês de julho do outro lado. O julho, naturalmente, era escrito em português, na verdade, os dois. Aliás, devo mencionar uma coisa importante. Este é um dos primeiros documentos liberados em português aqui no estado da Flórida pela Associação de vendedores de imóveis aqui do estado. Isso é um caso raro, um caso inovador também. Isso se deve à influência dos brasileiros, principalmente na região sul do estado da Flórida. Então esse é o primeiro documento, aliás, saiu 3 meses atrás a primeira vez, mas é recente, nunca antes você viu um documento desses em português. Bom, vamos agora para o mês de junho. Se você olhar a coluna direita na sua tela aí, o mês de junho, no condado de Port St. Lucie, as casas em cima tem na coluna à esquerda você vê casas, no centro vê o ano 2022 e à direita vê o 2021 e as mudanças à direita. Então, as casas encerradas ou casas vendidas em 2022 foram 625 nessa região. Em 2021, 723 casas. Ou seja, uma redução de 13,6% que você vê na coluna à direita. Isso é interessante porque qual é o principal fator dessa mudança? Por que os preços, em vez de os volumes de imóveis encerrados, ou seja, vendidos, reduziram? Isso se deve principalmente ao aumento de juros do mercado de imóveis e dos financiamentos que eu acabei de citar, e o governo fez isso propositalmente para desacelerar a inflação aqui nos Estados Unidos, que se vocês acompanham a notícia internacional, com certeza vocês já ouviram falar da inflação aqui dos Estados Unidos nos últimos meses. E isso foi feito para conter este aumento. O segundo ponto é o preço médio do imóvel. Se você olhar de um ano para cá, de 2021, você na coluna mais para a direita, os valores médios eram de 305 mil. O ano de 2022 foi de 399 mil. Um aumento de 30% em um ano. Agora veja o seu investimento aí que você teve. Você ganhou nos seus investimentos que você fez 30%? Agora, um imóvel é uma coisa tangível. É uma coisa material. Não é uma coisa intangível, não é um dólar, um real que você coloca na bolsa de valores. Esse é um produto que você pode tocar nele. Pode ver, ele existe. É real. Um aumento de 30% foi exatamente causado pela essa entrada, esse grande volume de pessoas que vieram de outros estados e que vieram, inclusive, de outros países. O brasileiro é considerado o terceiro maior comprador do estado da Flórida. Primeiro lugar canadense, depois o segundo lugar foi o mexicano e o terceiro é o brasileiro. Embora as circunstâncias econômicas com relação cambial, dólar versus real, ainda é grande, mesmo assim o brasileiro é o terceiro maior comprador aqui do estado da Flórida. Teve uma época que ele foi o primeiro comprador, quando o real estava muito mais próximo ao dólar, perdão. E por aí vai, o preço original de venda de um ano para o outro foi de 100% do valor listado, ou seja, se colocava a casa à venda por 100 mil, ela vendia por 100 mil dólares. O período de tempo que a casa ficou no mercado nesses últimos 12 meses, que é uma coisa absurdamente recorde. Em 2021, 8 dias, em 2022 eram 10 dias. O que eu quero dizer com isso? O que isso significa? Esse é o tempo em que quando se coloca, o momento em que o dia que se coloca a casa no mercado para vender e até o dia que se conseguia um comprador oficial, com um contrato oficialmente assinado.
são tempos recordes. E a razão pela qual foi essa procura louca de tanta gente vir para cá, em função disso, temos mais de 230 mil pessoas que vieram para cá nos últimos 12 meses. Um absurdo, um crescimento fora do comum, fora do normal. Mas é também, mais uma vez, por todas essas razões que eu citei. E aí, vamos comparar isso ao mês de julho agora dessa mesma região no condado de Port St. Lucie. Se nós olharmos o mês de julho, os valores mudaram mais ainda. O mês de julho, em relação ao julho do ano passado, nós temos uma redução de 18%. A menos o número de casas vendidas em 22 em relação a 21 no mês de julho. Os preços também mudaram um pouco. O valor de venda média em 2021 é 315 mil, e em 2022, 396. Uma modificação, uma alteração de 4% em relação aos últimos 12 meses, de mês para mês. Ou seja, 30% e agora 26%. Isso também se deve ao aumento de juros. Os preços começaram a paralisar, não estão mais aumentando nessa mesma velocidade. O volume de venda pelo valor listado, o percentual pelo valor listado ainda segue o mesmo. Os dias no mercado são similares. Mas o que é interessante, o que aumentou bastante, é o inventário, ou seja, propriedades ativas. No mês de julho passado agora, vamos falar de mês a mês de junho passado, tinham 1.228 propriedades que foram lançadas no mercado dentro do condado do Port St. Lucie e 1.430. Essa é uma diferença de quase 4, 5%. Isso quer dizer que mais propriedades estão sendo lançadas no mercado a partir do momento que nós estamos avançando, de mês para mês, o que é muito bom, porque os valores dos imóveis estão sendo ajustados. Os valores não estão subindo mais da mesma forma. Agora você tem mais imóveis para selecionar. Tem menos compradores por imóvel no mercado. Nós tínhamos 30, 40, 80 compradores, dependia do valor do imóvel, e hoje nós temos 5 ou 10. E quem estava procurando vender o imóvel a um preço alto, está correndo agora. Quem está pensando em ganhar mais ainda, está correndo agora, colocando a casa dele no mercado agora, mas não está mais conseguindo aqueles valores absurdos há um mês, ou 2 ou 3 meses atrás. O condado de Palm Beach, que é um condado mais próximo, na região que eu moro, em Boca Raton, West Palm Beach, muitas pessoas que estão potencialmente ouvindo aí, já sabem, conhecem essa região. São cidades bem conhecidas. Vamos falar desses números. Mesma coisa, junho e julho. O mês de junho do ano passado, eu vou falar rapidamente de dois, três dados importantes que eu acho mais relevante para vocês ouvintes, porque são de maior impacto. Então, em 2021, no mês de julho, no condado de Palm Beach, nós tivemos um volume de vendas fechadas de 2.117 casas. Em 2022, 1.472 casas no mesmo mês. Uma diferença de 30% de um ano para o outro, mês a mês. Ou seja, no mesmo mês. Isso é interessante porque confere exatamente o fato que eu estava falando sobre o aumento acelerado dos juros. O pessoal também espera um pouco. O americano pensa muito sobre isso porque os juros estão aumentando, então os preços vão cair. E é isso que muita gente que já conhece como funciona o mercado espera acontecer. Existe também a história da inflação ou de uma recessão. Tem um comentário nessa parte, nesse lado também, que é um assunto que nós vamos falar nas próximas lives que eu vou fazer aqui. O pessoal analisa isso também. Então vamos esperar um pouquinho, o comprador está pensando em esperar um pouquinho
para pegar um preço melhor. Eles estão com um pouco de medo com esse aumento de juros. A prestação aumenta muito e os preços subindo, fica difícil. Agora, acontecendo o contrário, com relação aos preços, melhora a motivação para o pessoal lá na frente. O preço médio na região do condado de Palm Beach, que é Boca Raton e Palm Beach, West Palm Beach, essa região toda, em 2021 era 500 mil e 2022 620. Um aumento de 24% no nosso condado, diferente do que do condado de Port St. Lucie. A mesma coisa com relação aos preços originais de venda, os dias também o mesmo, e o inventário mudou também. Em junho de 2021, nós tínhamos 2.260 casas no mercado. Em julho de 2022, 3.421. E foi uma diferença de 51%. Fecha mais ou menos, fecha exatamente sobre o que eu falei. As pessoas, os vendedores que estavam em cima do muro, vou vender, não vou vender, vou aproveitar, esperar mais um pouquinho para ganhar mais. Agora, com esse aumento de juros, estagnou o valor de vendas, ou o aumento de vendas, melhor dizendo, e todo mundo jogou as casas no mercado. E essa é uma prova aqui, mais uma vez, de que houve um aumento de 51% de imóveis a mais no mercado, ou disponível à venda, com relação ao mês de junho do ano passado versus o mês de junho deste ano. Vamos para o mês de julho deste ano, comparando o mês de julho do ano passado. A diferença de 1.774 casas vendidas em 21 versus 1.100 em 22, em julho de 22. Uma diferença, uma queda de 32%. Então, tudo isso tem a ver com o que nós estamos falando aqui, com relação a juros de mercado, com a segurança tentar travar a inflação dos valores acelerados. E o pessoal está analisando tudo isso. Então, prova que o consumidor está sendo um pouco inteligente. Tem que comprar, mas compra a casa que é certa. Que a casa certa que eu estou buscando, que cai dentro do seu critério, exatamente dentro do seu critério, é sempre um bom investimento se você comprar a casa que cai realmente dentro do seu critério, porque esta casa não aparece o tempo todo. Então, se ela encaixa, se ela traz todos os benefícios que você está buscando, faça um investimento, mas não compra aleatoriamente sem fazer uma boa pesquisa de mercado, e para isso eu estou aqui. O preço médio mudou também. Em julho de 2020 era 500 mil. Em julho de 2021 era 500 mil. E julho de 2022 foi para 600 mil. Um aumento de 20% no valor do imóvel de um ano para cá. No nosso condado aqui onde eu moro, em Palm Beach. Então, esses são números bastante expressivos, são números importantíssimos e prova, como venho falando, essa questão de queda dos valores e potencialmente vai virar um mercado do comprador. O que é um mercado do comprador? É onde você tem mais oportunidades de escolha e não concorre contra 10 compradores para o mesmo imóvel. Ou seja, vai ser o contrário. Você tem 10 ou 15, 20 casas para escolher e comprar uma delas. E hoje você não tem essa condição por causa ainda da concorrência. Mas potencialmente vai chegar. Não vou dizer que vai chegar, mas é possível. Isso tudo depende de como a economia vai se comportar daqui para frente. O volume de imóveis disponíveis de julho do ano passado eram 2.493 e em julho desse ano 3.854, ou seja, uma mudança de 54%, que é 3% a mais em relação ao junho do ano passado. Isso é interessante. Mais uma vez, é uma razão de mostrar que o que está acontecendo é uma inversão. A agulha está pendendo para o outro lado, a favor do comprador. O que é muito importante, por isso digo para vocês,
Poupa seu dinheirinho que sua hora vai chegar. Pode acreditar. E agora vamos para um pouco mais ao sul, no condado de Broward, que engloba a cidade de Fort Lauderdale, que muitos de vocês que vêm para os Estados Unidos vêm por Lauderdale, vêm por Fort Lauderdale e Miami. Mas Fort Lauderdale é uma região muito cobiçada também por brasileiros. É uma população enorme nesse condado de brasileiros. A máquina de trabalhadora dos brasileiros domina essa região. É muito interessante. É um condado muito forte. É também um condado que traz grande oportunidade de investimento, porque os imóveis nesta região, nesses condados, ainda estão mais em conta, ou seja, um pouco abaixo em relação ao condado de Palm Beach e do condado de Miami, que eu vou falar. Mas um pouco acima do condado de St. Lucie, de Port St. Lucie, o primeiro condado sobre o qual eu falei, que fica mais ao norte aqui da nossa região. Muito bem, vamos falar agora do condado de Broward. Comparando as mesmas coisas de junho do ano passado, 1.803 casas disponíveis, ou melhor, que fecharam, que venderam, e 1.440 casas em 2022. Uma diferença de 20% a menos de junho do ano passado, de junho desse ano para junho do ano passado. Outra vez, o impacto é o mesmo, qual citei várias vezes, juros e etc, e outras coisas aqui que eu citei. Não há necessidade de repetir isso aí, mas veja bem que o impacto é muito interessante. Com relação ao valor médio de 498.200 em 21 versus 590.000 em 22, ou seja, um aumento de 18%, 18,4% de um ano para cá. Nós tivemos 15%, 18%, 20% de valores, 30% do aumento dos valores de imóveis de um ano para cá em diferentes regiões. Então, essa é uma coisa interessante. Mais uma vez, envolve essa quantidade de gente que veio para cá, as pessoas, a migração de pessoas que vieram de diferentes regiões buscando imóveis aqui. Foi esse o fator principal. Com relação ao número de venda, o potencial, ou seja, o preço original, a mesma coisa, tudo segue igual, mas o fator também interessante é o número de casas lançadas no mercado no mês de junho do ano passado, eram 2.284, e esse ano, em junho desse ano agora, foram para 2.798 casas, ou seja, um aumento de 22,5%. Que significa um percentual de mudança de quase 2%, ou quase 35%, melhor dizendo, de disponibilidade de imóveis no mercado hoje, ou melhor, no mês de junho, em relação de 22 em relação a junho do ano passado. Para julho desse ano, no condado de Broward, 1.680 casas foram vendidas em julho do ano passado versus 1.213 casas, uma diferença de 27%. Os valores médios de 495% no ano passado versus 600 mil em julho desse ano, um aumento de 21%. O inventário, ou seja, a disponibilidade de casas no ano passado, julho do ano passado, 2.414 casas e hoje 3.313, ou seja, um aumento de 37%. O que significa em termos do percentual do inventário? 60% a mais de casas disponíveis à venda para do mês de julho desse ano sobre o mês de julho do ano passado no condado de Broward. E para finalizar, vamos para o condado de Miami-Dade. Muitos de vocês conhecem essa região. Em 2021, em junho de 2021, 1.542 imóveis e em julho de 2022, 1.139 imóveis vendidos, uma diferença de 26% a menos
desse ano do que no ano passado, mesmo mês. O valor médio, 500 mil versus 579 mil, apenas 15% de aumento no valor dos imóveis. Miami veio com uma situação um pouco diferenciada. Havia uma grande quantidade de imóveis disponíveis à venda em relação aos outros condados, Broward, Palm Beach e Port St. Lucie. E o que é interessante é que o volume de inventário, casas disponíveis hoje, em relação ao ano passado, no condado de Broward, junho, melhor dizendo, 2.853, e esse junho passado, 3.422 casas, em quase que 20% a mais de imóveis disponíveis, o que mostra uma mudança de 27% a mais de imóveis disponíveis em junho deste ano versus junho do ano passado. Vamos agora para julho deste ano, em comparação ao julho do ano passado. Em julho do ano passado, 1.373 casas versus 999 casas vendidas em julho desse ano. Uma diferença negativa de 27%. O valor do imóvel, apenas uma diferença de 10%, ou seja, 515 mil versus 570. Por quê? Porque havia um volume maior de imóveis à venda em Miami, outra vez, com relação aos condados de Broward, Palm Beach e Port St. Lucie. Quase que 100% dos valores vendidos, listados, foram vendidos no preço. Uma diferença de 26% no percentual do inventário, ou seja, 2.957 casas em 21, versus 3.727 casas em julho de 22 disponíveis. A diferença, como citei, 26%. E um aumento no volume do inventário de casas, de quase 41%, ou seja, 40,9%, o que resume exatamente o que eu venho falando. Isso foi causado pela alta dos juros que o governo federal implantou para reduzir a recessão, a inflação e outros fatores, e ajudou também a paralisar, ou seja, travar esse aumento absurdo dos valores dos imóveis aqui na nossa região, na região sul da Flórida, mas também não é só aqui. Isso causou esse impacto no país inteiro. Mas é muito interessante, o que eu acabei de falar é para vocês que estão ouvindo analisar e avaliar essa informação, para que quando chega o momento certo, você pode usar esse tipo de números e acompanhar esses números, acompanhar a nossa live todas as semanas, para se informar. E quando chegar a sua hora de investir, estamos aqui disponíveis para lhe dar toda a assessoria, tudo o que você precisar. Nós temos hoje 32 anos de vida aqui nos Estados Unidos, de moradia aqui nos Estados Unidos, e com 28 anos de experiência nesse mercado. Eu acho que eu não sou mais marinheiro de primeira viagem para assessorar vocês aqui. De fato, posso fazer isso com uma certa capacidade, eu tenho conhecimento suficiente para ajudá-los, e caso não tenha a informação de uma das dúvidas, eu sei das fontes por onde eu posso buscar. Ficamos por aqui hoje. Se querem mais informações sobre estes assuntos e outros assuntos, me encontram aí, Paulo Schneider, no Facebook ou no Instagram, Paulo Schneider 2000 no Instagram, que nós vamos também lançar essa informação aí. Podem nos buscar e estamos 100% à disposição para responder qualquer dúvida. Muito obrigado.